Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente. Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Já falei para você, Praça Seca 32. A igreja tem o nome de Barão da Taquara, mas não é na Taquara, é na Praça Seca. Nosso templo fica quase em frente à estação do BRT. Em frente mesmo, porque é na praça, que é a estação do BRT, e é na praça que fica a Igreja Barão da Taquara. Antes de orarmos, você sabe que a gente sempre começa a estudar a Bíblia orando. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, mas a gente começa orando. Mas antes de orar, eu quero pedir para você, dá seu like aí, dá o seu joinha, seu gostei. E quando você puder, vem aqui nos visitar. Pode me procurar aqui todos os domingos de manhã. Nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical presencial. E aí, quem sabe a gente não conversa ao vivo e a cores, né? E aí eu conheço você e você me conhece. A gente não fica só nessa conversa virtual. Aliás, conversa virtual que você pode desenvolver aí, porque tem um chat e você pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos. Eu prometo que eu respondo logo que a pergunta chegar, tá bom? Vamos orar então, pedindo para que Deus nos oriente, nos guie nesse caminho de conhecimento da sua palavra e da sua vontade. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que tu nos ajudes, que tu nos dê lucidez, que tu nos dê compreensão, para que nós possamos aprender e praticar o que a gente está aprendendo. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, querido. Vamos fazer uma muito rápida recapitulação. Você já sabe que o livro de Hebreus, a gente fica sempre na dúvida se chama Carta de Hebreus, Livro de Hebreus. O texto que está na Bíblia, que tem o título de Hebreus, a gente não sabe quem é o autor. Há uma polêmica grande, quem seria esse autor do texto de Hebreus. O que a gente pode... Também a gente não tem certeza absoluta dos destinatários. Está lembrado disso? Então, como é que esse livro chegou no cânon? Como é que nós chegamos à conclusão que o título do livro é Hebreus? Por causa do conteúdo. Você vai perceber, ao longo das lições, a conexão clara entre os conceitos do Antigo Testamento e a apresentação, a releitura desses conceitos no Novo Testamento. Ora, pensa comigo, se o autor do texto faz relação com a história de Israel primitivo, Israel lá na época de Abraão, Israel na época de Moisés, Israel na época da lei, obviamente ele tinha em mente, ele sabia com quem ele estava falando. Ele não explica os fatos, ele só se reporta a eles. Como nós vimos na lição passada, tem muita citação aqui. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver no capítulo 2, várias vezes, 2 pontos e uma citação, normalmente, do livro de Salmos. Aí você fala, professor, como é que você fala que ele volta lá na Torá e tem citação do livro dos Salmos? Ora, amigo, o que é o livro dos Salmos? O que é o saltério? O saltério nada mais é do que uma expressão do poeta para o momento que está vivendo. Então, nós temos alguns salmos, e hoje nós vamos ver mais um. A gente tem alguns salmos que são recordações do que ocorreu. Então, a gente precisa entender o contexto dos salmos para aprender a mensagem que ele nos traz. Outra coisa também que é interessante você perceber, que os salmos eram cantados. Então, como você sabe aquelas músicas mais tradicionais, eu vou dar um exemplo para você. Se eu começar a cantarolar, eu não vou cantar aqui para não estragar a nossa conversa. Mas se eu começar a cantarolar para você, Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, dia após dia, com bênção sem fim, naturalmente você vai lembrar da música.
tem uma música, se você não sabe, tem uma música muito tradicional de todos os inários, Igreja Congregacional, Igreja Batista, Assembleia de Deus, todas as igrejas tradicionais que têm inário, tem essa música, às vezes com variação de letra ali. Por quê? Porque é uma música tradicional do inário evangélico. Os salmos eram músicas compiladas ao longo da história do povo de Israel. Bem, chega, né? Vamos à lição de hoje. Você já entendeu na lição passada que o autor faz questão de mostrar que Jesus é mais. Jesus é mais que Abraão, Jesus é mais do que a lei, Jesus é mais do que Moisés, Jesus é mais do que tudo o que nós podemos pensar ou imaginar. Por quê? Ele é a própria revelação de Deus entre nós. Ou, como diz o autor de Hebreus, ele vai falar, ele é a exata expressão de Deus o Pai. Ele chama Jesus aqui do Filho unigênito de Deus. Por que eles têm cuidado com isso? Bem, eram, então, hebreus com a história toda do seu povo que conheciam também a Jesus. Então, nós chegamos à conclusão que a carta vai se dirigir para os cristãos no primeiro momento de perseguição da história da igreja. E esses cristãos estavam, na verdade, fugindo do problema. Porque ser cristão, cá entre nós, né? Tá gravando, hein? Eu tô me arriscando aqui. Mas cá entre nós, ser cristão é um desafio. Não é um rótulo, não é ser membro de uma igreja, ser cristão, seguidor de Cristo, porque você sabe que cristão foi um apelido que colocaram para os seguidores de Jesus. Cristão significa pequeno Cristo. Ser igual a Cristo, ser imitador de Cristo é um desafio, especialmente no mundo em que nós estamos vivendo. É sempre um desafio, porque você tem que abrir mão de outras coisas, como o próprio Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Então, os cristãos estavam abandonando a fé em Cristo para voltar para o judaísmo. E aqui, esta carta, este livro, eu falei para vocês e vou repetir a cada lição, esse livro é uma compilação de um sermão, é uma mensagem. Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior à lei, para mostrar que vale a pena confiar no Jesus a quem nós amamos, a quem nós servimos. Vamos lá, Hebreus capítulo 2. Estamos no capítulo 2 deste texto precioso que é a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 2. Eu vou ler versículos 1 a 3. Por isso é preciso que prestem maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então, o capítulo 2 vai começar, na versão NVI Internacional, vai dizer assim, por isso, tem algumas versões que dizem assim, portanto, quer dizer, é uma conclusão do que ele já apresentou no capítulo 1, que Jesus é superior aos anjos. E veja que aqui ele vai começar a dizer, se os anjos, que são os anjos, mensageiros de Deus, colados em Deus, porque se rebelaram contra Deus, através do diabo, eles vão se rebelar contra Deus, eles são expulsos da presença de Deus. Quanto mais nós, que não somos anjos, mas somos filhos adotados por meio do sangue de Jesus. Ele vai mostrar isso daqui. Então, olha que coisa interessante. Nós que somos filhos, a gente tem que estar ligados ao Pai. E é curioso isso, porque ainda que você negue
você é filho do seu pai e da sua mãe. Ainda que você negue, ainda que você se revolte, ainda que você se aborreça, não tem jeito. Você tem no seu corpo algumas coisas que são herdadas pelo seu pai, pela sua mãe. E espiritualmente, nós temos algumas coisas que são herdadas pelo nosso Pai do céu. Quando eu aceito a Jesus como Salvador, algo muda dentro de mim e eu passo a ser não apenas servo de Deus, não apenas amigo de Deus, mas eu faço parte da família de Deus. E tudo que eu faço aqui tem relação com a minha intimidade com o Pai. Então, a gente precisa muito atentar para isso. Veja aí no seu texto e acompanhe comigo aqui, ele vai dizer assim, que a gente precisa parar e prestar atenção. Ele vai falar que a gente precisa prestar atenção ao que nós temos. Eu vou fazer aqui para você memorizar junto comigo, para a gente prestar atenção ao que nós temos ouvido. Então, importa muito o que nós temos ouvido. Ouvido a respeito do Senhor Jesus. Então, importa muito o que você ouve de mensagem, o que você ouve na escola bíblica dominical. Isso importa muito. O autor aos Hebreus vai dizer que a gente tem que prestar atenção no que a gente ouve. Se essas coisas que nós ouvimos a respeito do Senhor são coisas realmente do Senhor, e se são do Senhor, não faz sentido eu me afastar delas. Eu tenho que me aproximar delas. Porque também não dá para ouvir por um ouvido, como dizia minha mãe, ouvir por um ouvido e sair pelo outro. Tem que ouvir pelos ouvidos e entrar no coração. O movimento deve ser esse. Ele vai chamar a atenção para nós jamais nos desviarmos. Então, o que ele está querendo dizer? No fundo, ele está querendo dizer para mim e para você, fique firme. A gente passa por dificuldade, mas a gente não pode, em qualquer balanço, cair. A gente precisa ficar firme. Ficar firme em quê? Ficar firme em quem? Ficar firme em Cristo. E no testemunho do que nós ouvimos sobre Cristo. Isso a gente só faz fundamentado na fé. Porque ninguém consegue, como diz aqui o próprio autor dos Hebreus, mais à frente vai falar, ninguém consegue agradar a Deus sem fé. É a fé que faz com que nós tenhamos firmeza. A fé é que dá a nós a firmeza. A fé é que faz com que nós cavemos nosso alicerce. Lembra da história das duas casas lá? Uma casa construída sobre areia, outra casa construída sobre a rocha. Qual é a diferença das duas? Diz o Sermão do Monte, nas palavras do evangelista Lucas, que a que estava sobre a areia caiu, porque não tinha alicerce, mas a que estava sobre a pedra, ela estava fundamentada, estava fincada, com alicerces bem firmes no chão. E aqui, nosso chão, nosso alicerce, nossa firmeza vem do Senhor. As casas eram absoluta e completamente iguais. Qual a diferença? A diferença é o que estava por baixo da casa, o que estava por dentro da casa, na estrutura daquela casa. Então, ele vai dizer, fique firme, ouça e selecione. Ouça a palavra de Deus, mas selecione. Porque tem muita gente que fala as palavras de Deus, mas não fala da palavra de Deus. Pinça algumas palavras e usa as palavras de acordo com o seu interesse. Se você conhecer Jesus de verdade, você vai ter sua vida mudada. Se você experimentar pela fé, pelo sangue de Jesus, se você experimentar
um contato pessoal com Jesus, a sua vida vai mudar. Por isso, falei no começo, é muito arriscado ser cristão, porque ser cristão vai mexer com as nossas estruturas. E qual é a intenção? Qual é a intenção do autor? E agora eu vou tentar fazer graficamente aqui para você. Qual é a intenção do autor para que a gente apreenda isso, para que a gente entenda o significado do que ele está dizendo. Acompanhe aqui comigo no desenho. Aqui você tem o personagem que dá sentido a toda a história do povo hebreu. Quem é mesmo? É Abraão. Por que Abraão? Abraão é o personagem principal porque ele é, como diziam os próprios hebreus, nosso pai na fé. Porque ele, que morava em Ur dos Caldeus, vou botar aqui Abraão para facilitar. Ele ouviu uma promessa de Deus e creu em Deus. E aí, dali, ele acreditou. Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e farei de você uma grande nação. A ideia que Abraão comprou assim, que Abraão entendeu de Deus e era verdade, é que a partir dele ia brotar uma nação diferente das demais. É uma promessa de Gênesis lá, quando Deus diz que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai nascer da semente da mulher. Então, para nascer da semente de uma mulher, tinha que ter uma nação, um povo. E Deus escolhe um povo especial, o povo da fé. A partir de Abraão, ele constrói outra nação. Essa nação vai se desenvolver, você sabe toda a história da nação de Israel, e é interessante que essa história vai se desenvolver com muita elegância nos primeiros livros da Bíblia. Ela vai ser contada com muita elegância, de que Abraão tem um filho, que é o filho da promessa, que é Isaac, e ele vai até oferecer. Abraão cria tanto em Deus que ele oferece até o seu próprio filho, mas não é sobre isso que eu quero falar. Ele, depois de se transformar em nação, para ser nação, precisa ter povo, precisa ter terra e precisa ter lei. Preste atenção nisso. Quando a nação estava com Abraão, não era ainda uma nação, porque Abraão, Isaac, Ismael, Agar, Rebeca, isso não forma uma nação. A nação vai se constituir como gente com a história do Jacó. Lembra? Jacó teve 12 filhos. E aí a coisa se multiplica e eles viram uma nação. E eles têm uma terra, com Abraão eles recebem a terra, porque Deus promete a ele a terra de Canaã. E aí eles têm quase tudo pronto. Tem a terra e tem o povo, mas não tem a lei. Quando é que surge a lei? Quando houve aquela história lá de José, que vai para o Egito. José, que era filho de Jacó, que era neto de Abraão, ele vai para o Egito, se estabelece lá, mas ali já perderam a terra. Quem foi ao vento perdeu o assento. Eles deixaram Canaã. Mas você sabe que Deus faz uma libertação absolutamente extraordinária com a saída daquele povo e Moisés, e no meio do caminho, ali no meio do deserto, Deus apresenta para eles o que estava faltando. O que estava faltando? As leis. Mas eu falei para você, quem foi ao vento perdeu o assento, não é? Então, o que eles precisam fazer? Eles estavam de volta para onde? Para a terra deles. Então, eles recebem as leis de Deus ali no Sinai, e agora eles têm um povo e têm lei, mas não têm terra. Eles reconquistam a terra com Josué. E aí sim, com Josué e o Reino Unido, você tem terra, povo e lei.
A lei era a lei mandada pelo próprio Deus. Aqui eles começam a estabelecer o sacerdócio. Isso é interessante você entender. Eles começam a estabelecer o sacerdócio. O sacerdócio que significava, na verdade, nada mais significava do que o próprio cumprimento de toda a lei, a Torá. Toda a Torá vai se resumir, ou vai ser o registro aqui dos ensinamentos do Senhor. Então, você aqui tem sacerdote e sacrifício. Esse sacrifício aqui vai ensinar a eles, mesmo enquanto eles estão peregrinando pela terra prometida. E até chegar na terra da promessa, aqui a terra da promessa, terra da promessa, eles precisam seguir essas normas, essas leis, esses valores, esses princípios dados pelo Senhor. Olha aqui, de novo, no quadro, você vai ver Abraão forma uma nação, a nação vai se constituir de povo, terra e lei. Vou colocar aqui para facilitar. Povo mais terra mais lei. Mas essa nação tinha um propósito. Qual era o propósito? Lembra da promessa para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa nação aqui ia ser o ventre do Messias. Então, na verdade, o Messias está ligado a essa história. E qual é a admoestação, qual é a advertência do autor da carta do livro de Hebreus? Ele vai dizer que Jesus o Filho de Deus, o unigênito de Deus, Jesus é mais do que quê? Mais do que Abraão, mais do que a lei, mais do que o sacerdote e os sacrifícios. Por quê? Jesus, ele é o próprio Deus que chamou Abraão. Jesus é a lei encarnada, é a palavra de Deus encarnada. E Jesus é tanto o sacerdote quanto o próprio sacrifício. Você entende? Isso aqui é uma aula prática que o autor aos Hebreus vai nos dar para nós entendermos que Jesus é superior a tudo isso. É como se ele estivesse colocando como a gente vai para a praia, a gente está no Rio de Janeiro, né? Você vai para a praia e vê uma bandeira vermelha lá, você sabe o que significa, não é? Você sabe? Você não sabe? Não tem nada a ver com partido político aquilo, sabe disso? Nada a ver. Sabe por que a bandeira vermelha chama a atenção? Porque ali há perigo de afogamento. Aquilo ali é colocado pelo corpo de bombeiros para dizer, cuidado que aí está arrastando, aí tem buraco, aí você pode se afogar. E aqui é a mesma coisa que o autor de Hebreus está dizendo. Cuidado com o que você ouve que está fora da fé. Cuidado com o que você ouve que enfraquece os alicerces da tua casa. Cuidado com o que você ouve, como você processa isso dentro de você mesmo, para que você entenda que não tem como negligenciar a tão grande salvação. E aqui eu vou fazer um outro gráfico para você entender que Israel, aqui eu vou botar a estrela de Davi, Israel estava para a lei, assim como nós, a Igreja de Jesus, ver se eu consigo fazer aqui. Nós, a Igreja de Jesus, estamos para Cristo. Por que isso?
Porque aqui é o tempo da lei. Aqui é o tempo... Eu não estou em cima da Regina, não, né? Das Libras, não, né? Aqui é o tempo da lei. Antigo Testamento. Aqui o tempo é da graça. E a graça nós só conquistamos, nós só temos por causa de Jesus. Então, é uma advertência que o autor de Hebreus vai fazer, que Jesus é mais. E que a gente tem que prestar atenção, fique atento ao que você ouve, que afeta a sua fé. Porque o que você acha que acontece quando as pessoas enfraquecem na fé? E a gente não está sendo perseguido aqui. Por que as pessoas enfraquecem na fé, não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de Cristo? Aí o autor de Hebreus está falando para a gente, presta atenção. Você às vezes está ouvindo algumas coisas que falam de Deus, mas não é o Deus das Escrituras, não é o Deus que está registrado na lei. Então, eu preciso me agarrar à fé que eu recebi quando aceitei a Jesus como Salvador. E descobrir quem é esse Jesus. Esse Jesus é o próprio cumprimento de toda a lei. Ele é a própria lei encarnada. Aqueles irmãos lá do passado, os primeiros leitores, eles precisavam dessa advertência porque eles estavam sofrendo perseguição. Eles estavam sofrendo muito... perdendo seus bens, perdendo sua casa, sofrendo prisão, apanhando. Nós não sofremos nada disso aqui, mas o diabo continua o mesmo e ele continua fazendo suas artimanhas para iludir você a deixar Jesus de lado. Por isso esse livro é tão atual. Ele fala claramente que a gente precisa se firmar na fé em Cristo. O Cristo que você teme, o Cristo que você serve, é o Cristo revelado nas Escrituras? É revelado na palavra de Deus? Porque o Cristo daqui é o Cristo que nos ama, que não nos abandona, que não nos deixa, que não pede nada em troca, que ele já deu tudo o que tinha para nos salvar, nos redimir e fazer de nós o melhor que nós podemos ser em relação a nós mesmos. Isso está escrito aqui na Escritura. Eu quero te parabenizar se você chegou até aqui, porque você está interessado em conhecer a Deus. Mas eu quero te desafiar a você não depender só da escola dominical da Igreja Barão do Taquara, do pastor Hudson, não. Eu quero que você abra a sua Bíblia e leia as Escrituras. Sabe por quê? Quando você lê as Escrituras, Deus vai falar com você. Eu não entendo. Então comece de Hebreus. A gente já está estudando Hebreus. Por que você não lê os capítulos 1 e 2 da carta escrita aos Hebreus? E vá refletindo sobre o que eu falo com você aqui para ver se isso faz sentido ou não. E depois você pode se aprofundar em outros comentários. Mas preste muita atenção, porque as artimanhas do diabo são feitas para afastar nosso coração e nossa mente de Deus. A gente quer tudo imediato, quer tudo para agora, quer tudo rápido. Mas Deus quer fazer um trabalho que vai durar para sempre, que vai durar eternamente. A minha oração é que Deus te abençoe muito e que você tenha uma semana muito abençoada e que você separe um tempo para pensar nesse Deus que mandou Jesus ao mundo para morrer por mim, mas morrer também por você. Morrer e ressuscitar. Por quê? Porque nele nós temos vida. É ele que dá sentido à vida. Deus te abençoe.